contar para vocês hoje por que eu desinstalei o meu Instagram com mais de 70 mil seguidores. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Sou Graciana Fernandes e há algum tempo eu já trabalhava como influencer. Vou contar para vocês como que começou a minha história no Instagram. Em meados de 2014, 2015, eu vi uma entrevista, eu vi uma matéria, na verdade, com a Gabriela Pugliese. E eu olhei aquilo e eu falei assim, nossa, que sensacional. Ela é uma das maiores influencers, né, na época, enfim. E eu achei muito incrível, porque ela colocava treino, vida saudável, alimentação saudável, e era tudo o que eu gostava e queria praticar na minha vida. Na verdade, eu já praticava, obviamente, não com tanta excelência quanto ela, mas eu falei assim, nossa, incrível. E aí passou um tempo e algumas pessoas, como eu já treinava há muito tempo e já estudava um pouco sobre alimentação, algumas pessoas falavam para mim, Gra, por que você não faz um perfil para motivar as pessoas? E eu achei uma ideia incrível e comecei com um perfil no Instagram. E esse perfil foi crescendo, eu fui colocando, o meu perfil ele era mais motivacional, né? Então colocando lá que eu treinava, que eu comia bem. Eu colocava lá, né, meu dia a dia, meu treino, buscando evolução espiritual, evolução emocional e alimentação saudável, enfim. Eu achava tudo aquilo no máximo, recebia muitos feedbacks e o perfil foi crescendo, crescendo, crescendo. Comecei a fechar parcerias. Lembrando aqui que não é o meu carro forte, eu tenho uma empresa de seguros, então eu trabalho com seguros ativamente, mas era um hobby para mim, né? As redes sociais eram um hobby e mantinha essa conexão com as pessoas. E assim foi por alguns anos. Só que o que aconteceu? Fiz até uma colinha aqui, ó, para falar para vocês aqui alguns tópicos, porque eu poderia fazer um vídeo aqui para vocês de 2 horas, porque tem muita coisa para falar sobre redes sociais. E eu fui começando a estudar. Hoje eu faço formação em psicanálise, já fiz vários cursos, sou formada practitioner, PNL, vários cursos de evolução, né, pessoal. Adoro essa área de comportamento. E aí, o que começou a acontecer nesses últimos tempos pra cá? Eu comecei a perceber que eu não estava postando porque eu estava treinando. Eu comecei a perceber que eu comecei a treinar para postar. Mas como assim? Treinar sempre fez parte da minha vida. Eu comecei a treinar, sei lá, com 19 anos, ativamente, né? Porque exercício físico eu sempre fiz. Andar de bicicleta, dança, corrida, sempre gostei. Fui árbitra de futebol durante 10 anos. Então, o exercício físico sempre fez parte da minha vida. E aí, as redes sociais começaram exatamente por conta disso, né? Porque eu treinava, e aí eu postava, e a galera se motivava. E aí eu comecei a perceber que eu ficava preocupada de ir na academia, se a academia tivesse... Olha os passarinhos. Se a academia estivesse muito cheia, por exemplo, eu ficava preocupada de não conseguir gravar um exercício, de não postar. Isso começava a me gerar uma ansiedade. Nossa, mas eu vou treinar e eu não vou conseguir postar. Então eu comecei a perceber que eu não estava postando porque eu estava treinando. Eu estava treinando para poder estar postando. Outra questão. A vida perfeita das redes sociais. Eu estudo comportamento humano, eu estudo psicanálise. E a gente sabe que isso não existe. Essa vida perfeita é uma idealização do eu. Então, tudo que você vê nas redes sociais, até de repente, a pessoa ali, né, num momento de fragilidade, é algo editado. É algo pensado, é algo planejado para se postar. Então, você coloca lá uma foto, eu falo muito sobre isso, né? De como isso afeta a nossa autoestima. Você coloca lá a sua melhor foto, com a sua melhor roupa, com o seu melhor sorriso. A gente quer sempre postar coisas boas. Por quê? Porque a gente busca no outro também. Quando a gente começa lá a passar
Nossa, gente, minha mão tá meio suja. Mas desencana. Quando não é suja, é tinta, eu acho que eu tava escrevendo. Quando a gente começa a postar, quando a gente posta, quando a gente fica lá passando, né, a vida, zumbizando mesmo nas redes sociais, a vida do outro, a gente não quer ver coisa feia. A gente quer ver coisa bonita. A gente quer ver coisa que nos motiva, coisa que nos inspiram, coisa que nos eleve. Mas na verdade, essas coisas, elas acabam gerando em nós uma insatisfação. E muitas vezes ela não é consciente. Então você não se dá conta disso, que você está olhando a vida do outro e você está vendo uma versão editada, completamente editada da vida de uma outra pessoa, e você inconsciente grava aquilo na sua memória de que aquilo é legal, de que aquela viagem que a pessoa está fazendo é bacana, de que aquele corpo, aquela barriga, aquele treino, aqueles músculos, aquela boca, aqueles cílios, aquela unha, tudo que a gente vê editado nas redes sociais, fisicamente e também psicologicamente, emocionalmente, porque você vê o relacionamento perfeito, você vê as famílias, né? A família perfeita, pai, filho, mãe, filhos, irmãos, amigos. E a gente não consegue ver que a vida não é 100% aquilo. Não estou dizendo que a gente é 100% infeliz, não é isso. O que eu estou dizendo é aquela vida que a gente vê, aquela idealização do eu, para eu ser amado, eu preciso ser perfeito. Porque para eu amar o outro, eu amo também na perfeição. Então isso é muito nocivo. As redes sociais, elas se tornam uma extensão da pessoa. Então quando você faz algo nas redes sociais, por exemplo, parei de seguir um perfil X porque aquele conteúdo já não faz mais sentido para mim. O que acontece? Aquela pessoa que você parou de seguir, ela se sente doída, porque você é uma extensão das suas redes sociais. E logo, se você parou de seguir aquela pessoa, é porque você não gosta daquela pessoa. E o inverso acontece, se alguma pessoa para de te seguir porque o conteúdo que você está fazendo já não faz muito mais sentido, você fala assim, nossa, pera, o que eu fiz? Será que aquela pessoa não gosta mais de mim? Por que ela parou de me seguir? E isso vai gerando em você uma frustração. O que mudou principalmente na minha vida? Ansiedade. Ansiedade. Gente, eu estava começando a ficar ansiosa. Ansiosa porque uma vez que você está lá nas redes sociais e que você precisa que o algoritmo impulsione as suas publicações e que você faz parceria e que você precisa daquele engajamento, eu já estava muito ansiosa, porque eu falava assim, eu já acordava pensando, o que eu vou postar? Eu preciso postar alguma coisa hoje. O que eu vou postar? Vou postar treino, vou postar minha comida, vou postar... Isso estava me gerando uma ansiedade. Então, uma coisa que melhorou muito desde que eu desativei o meu Instagram foi a questão da ansiedade. Isso vai acontecendo na vida da gente, sem que a gente perceba. E quando a gente percebe, já está num grau muito alto. E isso é muito perigoso, presta atenção nisso. A outra questão é a clareza mental. Falei para vocês que eu tenho uma empresa, né? Eu trabalho com seguros, então a maior parte do meu tempo eu me dedico a isso. Uma hora ou outra, obviamente, eu preciso engajar com esse post, eu preciso que esse post engaje, eu preciso engajar com as pessoas. Então isso faz com que você acabe pegando mais o celular para usar as redes sociais. E isso faz com que você perca mais tempo da sua vida nas redes sociais, coisa que você poderia estar fazendo, você perde o foco. Eu trabalho com WhatsApp, então a minha demanda maior é o WhatsApp, então eu estou muito focada ali no WhatsApp sempre, porque é ali que eu recebo praticamente toda a minha demanda, eu recebo e devolvo a minha demanda no WhatsApp. Só que toda vez que eu pegava para olhar, eu tenho lá o WhatsApp web, né, que é o que eu mais uso, mas às vezes eu queria gravar um áudio com uma qualidade melhor, pego o celular, entro no WhatsApp, gravo o áudio.
parei o áudio. Ah, tem uma notificação aqui, peraí, deixa eu olhar rapidinho. Entrava no Instagram. E nunca era rapidinho, ou mesmo que fosse rapidinho, já era um tempo que me tomava, já era o meu foco que mudava, e depois eu precisaria retomar tudo novamente. Então, a clareza mental, o meu foco melhorou muito. Pensamento crítico, gente. O algoritmo, ele é uma ferramenta. Isso acontece aqui no YouTube também, né? Mas no TikTok, enfim. Ele é uma ferramenta para trazer para você aquilo que você quer ver. Imagina só, você não busca mais, ele te busca. Ele começa a pipocar, né? O explorar ali. Ele pipoca tudo o que você está mais acostumado a pesquisar, a ver, o que você passa mais tempo, o que você fala. E, gente, isso é extremamente aterrorizante. Imagina que é como se você não tivesse mais poder de ação. Quando você entra lá, tudo vem para você. Não é você que vai atrás. E isso, eu comecei a pensar sobre isso. Porque o YouTube é assim, mas muitas vezes você quer ver um conteúdo específico, você vai lá e busca. Muitas vezes, por exemplo, eu quero fazer uma comida nova, eu quero tirar uma mancha, sempre vejo coisas de comportamento, psicologia, psicanálise, então é sempre essas coisas que aparecem pra mim. Mas eu quero tirar uma mancha do sofá, eu vou lá, né, dou uma pesquisada e vejo esses vídeos. E de repente começa a aparecer para mim vídeos de manchas, de como tirar manchas de sofá, mas não é isso que eu quero ver, não é esse o meu interesse. E aí eu começo a ignorar e isso começa a sumir, né, da minha timeline e tudo mais. É isso que acontece o tempo todo no Instagram. Eu fiquei muito preocupada e aí eu falei, não, pera, quero dar uma pausa nisso. Eu quero ver as notícias que eu buscar, eu quero ver as pessoas que eu buscar, os vídeos que eu buscar, e não que o algoritmo me manda. Outra questão é que as pessoas, elas acreditam que elas sabem tudo da sua vida. E eu comecei a perceber muito isso porque eu encontrava as pessoas e aí eu queria contar alguma coisa legal para essa pessoa. E ela falava assim: "Ah, já vi no seu story", ou "Ah, já vi no seu Instagram", ou só que a nossa vida, pelo menos a minha vida, gente, por mais que você, né, coloque lá nas redes sociais coisas que você vive, você não coloca todas as coisas que você vive. Por isso que ela é uma rede tão enganosa. Porque é capturado só o momento que você quer que seja mostrado. Então as pessoas, elas tinham a falsa sensação de acreditarem que elas sabiam o que estava acontecendo na minha vida. Só que não. Porque o que eu coloco nas minhas redes sociais não dá, sei lá, gente, 30, 40% do que é de fato o meu dia. E isso acontece também do outro lado. Eu vejo, né, a vida das pessoas, dos meus amigos, dos meus familiares, e eu acredito que eu tô vendo o que eles estão passando, o que eles estão vivendo. E isso gera um distanciamento. Em vez das redes sociais fazer uma aproximação, ela gera um distanciamento, porque uma vez que você acredita, que você sabe o que se passa na cabeça da outra pessoa, o que a outra pessoa vive, você se desconecta em vez de você se conectar mais intimamente e profundamente, porque você acredita que você não precisa perguntar, que você não precisa demonstrar, que você não precisa querer saber mais de perto o que de fato acontece. Por exemplo, hoje, depois que eu desativei as redes sociais, o meu Instagram, eu me comunico muito mais com os meus familiares e meus amigos. Incrível, né? Porque eu quero falar com eles, porque eu não sei o que está acontecendo na vida deles, eu não sei o que eles estão fazendo, eu não sei se eles estão viajando, eu não sei se eles estão em casa,
eu não sei se eles estão na piscina ou trabalhando, e aí eu pego o telefone e de fato falo com eles, ou mando uma mensagem, ou faço uma chamada de vídeo. Então as redes sociais, ela nos dá a falsa sensação de que a gente está se aproximando, se conectando, e na verdade isso gera um distanciamento, um estranhamento, porque uma vez que a gente sabe de tudo, a gente não quer saber de nada. A outra, vou pegar aqui a minha colinha, é a questão de quando você instala, as redes sociais elas se tornam um hábito e um vício na nossa vida. Eu conheço gente que a primeira coisa que faz quando acorda é pegar o celular e mexer nas redes sociais. Eu conheço pessoas que a última coisa que faz é pegar o celular e mexer nas redes sociais. Então isso se torna um vício, se torna um hábito. Você está tão habituado e age tão automaticamente que você não percebe isso. E você acaba não se dando conta o quanto é nocivo isso para sua vida. Então, quando eu desinstalei o Instagram, muitas vezes eu pegava o celular e ia lá bem onde estava o ícone do Instagram e ele não estava mais lá. E eu demorei alguns dias para que o meu cérebro não reconhecesse mais aquele caminho no celular do ícone do Instagram. E aí funciona mesmo como uma abstinência, tá? Você vai ali, pega o celular e você fala, nossa, mas o que eu vou fazer agora no celular? O que eu vou mexer? O que eu vou olhar? E olha só que louco, né? Quando você faz isso, muitas vezes quando você vai numa fila, você tá numa fila de banco, ou você tá esperando alguém, ou você tá no caixa do mercado, a nossa primeira reação é pegar o celular e ficar mexendo no celular para que você não tenha o desconforto de olhar para as outras pessoas, de fazer conexão com as outras pessoas ou não. E aí eu comecei a perceber que em alguns lugares eu era a única pessoa que não estava com o celular na mão. Rodas de amigos, as pessoas com o celular na mão e eu, o que eu vou mexer no meu celular? Não tinha o que fazer no celular. Então isso me gerou no início um estranhamento, mas depois me gerou uma sensação boa de liberdade, né? De eu não ter que estar 100% do meu tempo com o celular na mão. Uma vez que eu já trabalho com ele, né, gente? Fazer as coisas mais simples sem ter que postar nada. Sempre estava com o celular na mão. Ia treinar, celular, postava. Ia andar de bike, postava. Tava com a minha filha, postava. No cinema, postava. Qualquer coisa que eu ia fazer diferente. Eu trabalho também com as redes sociais como influencer. Então as pessoas, elas, né, querem e veem a minha vida assim, né? Pelo menos o que eu quero que elas vejam. E isso se torna automático. Então, eu comecei a fazer coisas de muito tempo atrás, pela primeira vez, sem ter que postar. Quando eu fui treinar, por exemplo, sem ter que postar. Eu olhei assim, sem a obrigação, né? E eu pensei assim, eu falei, cara, vou só treinar. Vou andar de bike, vou só andar de bike. Ninguém tá sabendo que eu estou andando de bike. Ninguém tá sabendo o que eu estou fazendo. E isso traz uma sensação de liberdade incrível. Porque vocês podem até falar, ah, Gra, mas eu não mexo tanto no celular. Mexe sim. Você vê a vida das outras pessoas, mesmo que você não poste. Você tá o tempo todo inconscientemente se comparando. E a gente não está presente naquilo que a gente está fazendo. Porque, quero ir numa hamburgueria muito legal. Quero conhecer uma hamburgueria muito legal. Aí eu vou nessa hamburgueria. Aí eu tô lá na hamburgueria, né? Tô comendo tal, com meus amigos. E daqui a pouco chega uma hora que todo mundo pega o celular. Só pra abrir um pouquinho ali as redes sociais. Aí abre. Aí ela vê um outro amigo que tá numa casa noturna, muito legal. Ou tá numa viagem muito legal. E aí aquele lugar que você está já não é tão interessante. Porque tem lugares melhores.
tem pessoas melhores. Entende? Então isso para o nosso cérebro é nocivo, porque a gente nunca está presente. A nossa autoestima 100% se comparando o tempo todo, mais bonito, mais magro, mais feliz, viaja mais, os filhos mais educados, a casa melhor, o carro melhor. E a gente busca isso como ser humano. E toda essa indústria é uma indústria feita para gerar uma insatisfação na gente. É econômico isso. Quanto mais insatisfeita eu tô, mais consumir eu vou. E eu não estou falando, tipo, as redes sociais é a pior coisa do mundo. Não, gente. O que não pode é a gente não estar consciente do que a gente está fazendo. Viver no automático sabe aquela história? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí você vai vivendo ali no automático, fazendo sem ter essa consciência. Quando dá o estalo, o copo já transbordou. E aí vem as sensações de frustração, depressão, incompreensão e muitas outras coisas. Então esse vídeo aqui é para falar um pouco para vocês sobre a questão das redes sociais. Me sigam aqui, que eu vou postar mais sobre isso. E não ativa o sininho não, tá? Porque eu vou fazer um conteúdo sobre isso. As notificações geram muita ansiedade.